Meus irmãos, Atos capítulo 13, no nosso texto de hoje, marca mais uma virada decisiva. Mais uma virada decisiva na história da igreja primitiva. Até aqui, nós vimos Saulo, o ex-perseguidor, servindo em Antioquia, aquela igreja vibrante e multicultural, onde judeus e gentios foram chamados pela primeira vez de cristãos. A primeira igreja, o primeiro lugar onde o povo de Deus foi chamado pela primeira vez de cristãos. Agora também pela primeira vez, o Espírito Santo envia missionários não apenas para pregar entre os judeus, mas agora para avançar deliberadamente em território gentílico. Esse, meus irmãos, é o início formal, o início formal da igreja, da missão da igreja a todos os povos. E no centro dessa mudança, também há outra mudança significativa. Saulo começa a ser chamado de Paulo. Saulo passa a ser chamado de Paulo. Apesar dessa alteração não ter sido determinada explicitamente pelo próprio Deus, como no caso de Abraão, a troca de nome também não é mero detalhe. Não é uma troca aleatória, não é meramente estética. É um símbolo de que Deus não apenas salva, mas Deus concede nova identidade. Aquele Saulo, judeu perseguidor, agora está se tornando no Paulo pregador aos gentios. O antigo Saulo, judeu perseguidor, totalmente identificado com os judeus, agora é Paulo, o pregador que se identifica com os gentios. O fariseu zeloso torna-se agora o apóstolo aos gentios. Deus toma o que nós éramos, nossa história, Deus toma nossos dons, nossa cultura e até mesmo as nossas limitações, e Ele transforma em algo muito melhor para o serviço de Cristo. Mas o texto, meus irmãos, não nos mostra apenas Paulo, o defensor do Evangelho, ele nos mostra também Elimas, o mágico, que se opõe ao Evangelho. Vemos não apenas um defensor do Evangelho, mas também um opositor. E entre Paulo e Elimas, nós vemos um contraste claro. Uma identidade que é revelada pela graça, versus uma identidade que é mascarada pelo engano. Em Paulo, vemos uma identidade revelada e usada pela graça, e em Elimas, nós vemos uma identidade mascarada pela mentira, mascarada pelo engano. E é nesse embate, meus irmãos, é nesse embate que nós vemos como o Senhor mostra o seu poder. Versos 6 a 8 dizem assim: havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra, ele queria ouvir a palavra. Mas Elimas opunha-se. O mágico, que assim como se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Elimas queria afastar o procônsul da fé. O cenário, meus irmãos, é bastante interessante e digno da nossa atenção. Depois de muita oração e jejum daquela igreja, vejam só, que antes a igreja jejua e ora, e depois para enviá-los, ela também entra em jejum e oração. Depois de muita oração, jejum e direcionamento do Espírito Santo, Saulo e Barnabé são enviados pela igreja de Antioquia e chegam até Pafos, capital da ilha de Chipre. E então eles são chamados por Sérgio Paulo,
o procônsul romano, uma espécie de governador de província do Império Romano, e eles são chamados para ouvir, para pregar a palavra de Deus, porque o procônsul queria ouvir a palavra de Deus. Lucas descreve esse homem, o procônsul, como um homem inteligente. Provavelmente, alguém que lia os filósofos, provavelmente alguém que tinha interesse em ouvir todas as novidades que surgiam. E é claro que, como todo governante, ele estava bastante acostumado a estar rodeado de bajuladores. Estava bastante acostumado a estar rodeado de charlatães. E ao seu lado estava justamente um homem desse tipo. Um falso profeta judeu chamado Bar-Jesus, que significa filho de Jesus. Esse é o significado do seu nome, Bar-Jesus, filho de Jesus. E também era chamado de Elimas, que significa o sábio. Vejam a cena, imaginem a cena. Um suposto filho de Jesus, também conhecido como sábio, tentando impedir que a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Cristo, fosse proclamada. Vejam só, um homem, um suposto filho de Jesus, também conhecido como sábio, tentando impedir que a verdadeira sabedoria de Cristo fosse proclamada. E o texto continua, versos 9 a 10, dizendo assim: Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Olhem a fala de Paulo. Aqui, meus irmãos, nós chegamos no ponto alto do nosso texto. Aqui, pela primeira vez, Saulo é chamado de Paulo no livro de Atos. E não é por acaso. No momento em que ele vai confrontar Elimas, Paulo assume a sua nova identidade apostólica. É como se o Espírito estivesse dizendo: o tempo de Saulo passou. Agora é o tempo de Paulo. Agora é o momento de Paulo, apóstolo de Cristo. E então vem a repreensão, bastante sutil de Paulo. Seu filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Notem o peso, meus irmãos. Paulo expõe a verdadeira identidade de Elimas. Elimas não é filho de Jesus, ele é filho do diabo. Elimas não é um sábio, como seu nome grego sugere, ele é um enganador, ele é um mentiroso, ele não é sábio. Elimas não é amigo do procônsul, ele é um inimigo de toda a justiça. É isso que Paulo diz. Você é inimigo de toda a justiça. Paulo rasga a máscara de religiosidade e de sabedoria e revela quem Elimas de fato é diante de Deus. Ele não é Bar-Jesus, filho de Jesus, ele é um filho do diabo. Ele não é sábio, mas ele é um enganador, um mentiroso. Ele não é amigo do procônsul, não está preocupado. Não, eu não vou deixar que esses homens te enganem. Na verdade, ele é o verdadeiro inimigo de toda a justiça. E aqui está o ponto, meus irmãos. O Evangelho não apenas nos dá uma nova identidade, mas ele desmascara as falsas identidades. O Evangelho não apenas nos dá uma nova identidade, mas ele desmascara as falsas identidades. A palavra de Deus revela quem nós realmente somos. E de fato, antes de sermos transformados, nós precisamos ser expostos. Antes de sermos transformados, nós precisamos ser expostos.
Antes de nós sermos revestidos de Cristo, nós precisamos ter as nossas velhas roupas rasgadas, sujas e fedidas, descartadas. Antes de sermos transformados, nós precisamos ser expostos. Antes de sermos revestidos de Cristo, nós precisamos ter as nossas velhas roupas rasgadas, descartadas. Esse é o padrão bíblico. Foi assim com Adão e Eva no Éden. As suas folhas de figueira não foram suficientes para encobrir a sua nudez diante de Deus. E quantas vezes nós tentamos fazer o mesmo? Com tantas coisas. Com tantas tolices que parecem folhas de figueira, tentando esconder do próprio Deus. Esse é o padrão bíblico, meus irmãos. Foi assim com Adão e Eva. Foi assim com Israel no dia dos profetas, nos dias dos profetas, onde o Senhor expôs a sua idolatria. E o próprio Deus chamou Israel de uma prostituta espiritual. Esse era o status de Israel. Israel caiu em prostituição, em idolatria. E foi assim com Paulo, meus irmãos, que pensava enxergar claramente, que pensava entender tudo plenamente, mas que foi jogado no chão, lançado ao chão como cego. E agora é assim com Elimas. Seu nome o apresentava como um filho de Jesus, mas ele é revelado pela palavra, pelo apóstolo, como um verdadeiro filho do diabo. Isso é o que ele era. De fato, essa, meus irmãos, é a identidade de todo aquele que tenta impedir a pregação do Evangelho. Guardem isso. Essa é a identidade de todo aquele que tenta impedir a pregação do Evangelho. É um filho do diabo. Todo aquele que tenta impedir a pregação do Evangelho. Todo aquele que busca calar a palavra de Deus e impedir que outros ouçam e sejam salvos. Seja por meio de leis, seja por meio de pregação, de pressão cultural, seja por meio de coação pessoal, seja por qualquer meio. Todo aquele que busca calar a palavra de Deus e impedir que outros ouçam e sejam salvos, revela-se como um inimigo da luz e deve ser tratado como um inimigo de Deus, um filho do diabo. Lembrando que não há neutralidade, meus irmãos. Não há ausência de paternidade. Não precisamos de teste de DNA. Ou você é um filho de Deus, ou é um filho do diabo. É claro. É claro. Todo aquele que tenta impedir a pregação do Evangelho é sim um filho do diabo e deve ser tratado dessa forma. Inimigo do reino, inimigo de Deus. Revela-se como inimigo da luz e deve ser tratado como tal. Versos 11 e 12 dizem assim. Paulo continua. Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa, escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que aconteceu, olha só, meus irmãos, o procônsul não ficou escandalizado como muitos de nós, muitos modernos ficariam. Nossa, Paulo foi muito duro. Não tem necessidade esse tipo de coisa. Não precisa falar dessa forma. A verdade é relativa, né? Você tem a sua, eu tenho a minha, deixa ele. Paulo chama aquele homem de filho do diabo, inimigo da verdade. E qual é a reação do procônsul que queria ouvir a palavra de Deus? Ele se extasia, fica maravilhado e crê na palavra de Deus. Crê no Evangelho.
O procônsul, vendo o que aconteceu, creu maravilhado com a doutrina do Senhor, meus irmãos. Essa é a doutrina do Senhor. Não é Paulo fugindo da verdade, não é Paulo passando dos limites, é Paulo aplicando a verdade, pregando a verdade, tratando os homens de acordo com a verdade. E aquele homem se maravilhou. Aquele homem creu no Evangelho. Aquele homem creu na doutrina do Senhor. Paulo revela a nós que pregar o Evangelho é tanto anunciar juízo quanto a graça. Esse é o verdadeiro Evangelho. É anúncio de juízo, mas com certeza é anúncio de graça. Agora, eis que a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego por algum tempo sem ver o sol. E o que acontece? É que imediatamente Elimas fica envolto em trevas, tateando, buscando alguém que o guiasse pela mão. Esse é o resultado. Mas reparem, meus irmãos, isso é mais do que uma mera punição. Isso é um sinal. O falso sábio entra em trevas justamente porque ele rejeitou a luz. Você já está rejeitando a luz. Por que você quer enxergar? O falso sábio entra em trevas justamente porque ele rejeitou a luz. Ele se torna uma figura viva do Israel incrédulo, que não reconheceu o Messias e por isso permaneceu cego, como os falsos deuses. Cego. No entanto, Paulo acrescenta, meus irmãos, você ficará cego, mas por algum tempo. O juízo não é absoluto. É temporário, é pedagógico. Assim como o próprio Paulo foi cegado para depois enxergar, Elimas também é entregue às trevas para quem sabe. Para quem sabe buscar pela luz. E devemos reconhecer, meus irmãos, que é assim que o Senhor age nas nossas vidas também. Por algum tempo, Ele nos priva de certas coisas, Ele desfaz as nossas seguranças, Ele nos lança no silêncio e na escuridão, para que nós possamos nos humilhar, para que nós possamos reconhecer a força da sua mão, e não da nossa. É assim que o Senhor age. Por algum tempo, Ele nos priva de certas coisas, desfaz as nossas seguranças, nos lança no silêncio. Senhor, eu tenho orado, e eu não vejo saída. Ore mais, espere mais no Senhor, clame mais, confie mais. Ele nos priva de certas coisas, desfaz nossas seguranças, nossos planos, nos lança no silêncio, para que nós possamos nos humilhar e possamos reconhecer a força da sua mão. E o resultado? O contraste é poderoso. Enquanto o falso sábio é cegado, aquele inteligente governante, como Lucas destaca, um homem inteligente e prudente, aquele inteligente governante romano tem os seus olhos abertos. Sérgio Paulo crê na doutrina do Senhor. Sérgio Paulo crê, maravilhado não apenas pelo milagre, mas pela doutrina, pela palavra, pela verdade do Senhor. Assim, meus irmãos, nós precisamos reconhecer a grandeza dessa cena. Novamente, para os ouvidos modernos, soa como escândalo. Como assim você vai chamar alguém de filho do diabo? Como assim um apóstolo do Senhor, um apóstolo da graça, faz com que o homem fique cego? Como assim? Que tipo de evangelho é esse? Meus irmãos, o evangelho não é uma mensagem frágil, que precisa da nossa proteção, que precisa de adaptações para sobreviver ao longo do tempo. O evangelho é a força de Deus manifestada na história.
capaz de derrubar filosofias, capaz de desmontar ideologias e capaz de desfazer até encantamentos. É verdade, meus irmãos. A oposição que nós enfrentamos hoje, como cristãos, não é igual à perseguição sangrenta de outros países? Não é igual, com certeza não é igual. Mas é justamente por isso que nós precisamos resistir e pregar. E reconhecer opositores como filhos do diabo, que precisam se tornar filhos da luz, filhos de Jesus, de fato. É justamente por isso que nós precisamos resistir e pregar, para não sermos convencidos e vencidos pelo conforto ou pela indiferença. Vocês acham que toda a tirania surgiu de uma hora para outra? Surgiu um tirano, agora eu não quero nenhum cristão, agora eu vou matar todo mundo. Claro que não. Sempre é devagarinho. Sempre é um passo depois de outro. E tiranos sempre têm mais fome. Eles sempre querem mais. Falsos ídolos sempre querem mais. Eles sempre quererão mais. Quando nós encontramos resistência cultural, seja nas universidades, seja na política, seja nas redes sociais, creiamos que o mesmo Espírito que deu ousadia a Paulo também nos capacita a repudiar os censores filhos do diabo e a continuar pregando o Evangelho com clareza e com fidelidade. E, meus irmãos, é o Evangelho. Estou falando do Evangelho. Não estou falando de pautas ideológicas, de mero conservadorismo. Estou falando do Evangelho. É o Evangelho de Cristo. Por fim, meus irmãos, olhemos para o exemplo do nome de Paulo e a sua mudança cultural. E ele mesmo nos explica essa postura em 1 Coríntios, quando ele diz que me fiz de tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Ser agora chamado de Paulo não era mero oportunismo barato, não era também uma simples fuga. Eu não quero mais ser reconhecido como Saulo, eu sou outra pessoa. Troquei de nome aqui. Não era apenas isso, meus irmãos. Não era isso, meus irmãos. Era estratégia santa. Saulo sabia usar a sua identidade romana quando isso favorecia o Evangelho. Mas também ele sabia reconhecer e recorrer à sua linhagem judaica quando isso abria portas entre os judeus. Não foi assim o ministério de Paulo? Paulo não apagou quem ele era, mas ele colocou toda a sua vida a serviço de Cristo. E assim, de fato, deve ser conosco também. Nós não precisamos negar nossa profissão, não precisamos negar a nossa cultura ou nossos gostos. Quando eles são santos, cabe destacar. Mas em vez disso, nós somos chamados a colocar tudo no altar do Deus vivo. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Não precisamos negar nossa profissão, nossa cultura ou nossos gostos quando eles são santos. Mas, em vez disso, nós somos chamados a colocar absolutamente tudo a serviço do reino, meus irmãos. Nosso trabalho, nossa educação, até mesmo seus hobbies. Tudo pode se tornar um ponto de contato para a evangelização dos perdidos, mas também para a edificação dos irmãos. Tudo deve ser colocado diante do altar do Senhor, para servirmos ao Senhor. O princípio é simples. Como Paulo, devemos ser flexíveis na forma, mas inabaláveis no conteúdo.
Esse é o princípio. Sejamos flexíveis na forma. Não precisamos ser todos iguaizinhos. Mas inabaláveis no conteúdo. O mundo pode ver ou conhecer várias versões de nós, mas em todas elas, uma única mensagem deve permanecer: Cristo crucificado e ressuscitado. Essa é a mensagem. O mundo pode ver ou conhecer várias versões de nós. O mundo pode ver um Evandro sem gola clerical. O mundo pode ver o Evandro que trabalha no Banrisul. Ou pode ver o Evandro com gola clerical na igreja. Mas em todas essas coisas, em todos esses ambientes, eles precisam ver a mesma mensagem: a minha fidelidade a Cristo morto e ressuscitado. É isso que o mundo precisa ver. Fidelidade em todas as coisas. Em todos os lugares. Interessante, ontem estava no barbeiro e o barbeiro contando que aconteceu uma situação que eles receberam um padre, mas ninguém sabia que ele era padre, em uma outra barbearia. E estavam rolando umas conversas bem nada a ver, de homem pagão, mundano mesmo, e começaram a passar uma revistinha, daquelas indevidas. E até que chegou e, você quer essa revistinha? Com imagens inapropriadas. E aí alguns dos barbeiros sabiam que se tratava de um padre. Mas ele costumava sempre andar de gola clerical e naquele dia ele não foi. E aí rolou aquele constrangimento e tudo mais. E aí depois esse padre comentou: viu exatamente o porquê que eu sempre uso a minha identificação? Facilita o meu trabalho. Evita o constrangimento. Mas também, ao mesmo tempo, constrange. Ao mesmo tempo, manifesta diante do mundo a realidade de que existe sim inimizade. Somos diferentes. Não somos filhos do mesmo pai. Deve haver sim um senso de temor no mundo. Não a mim, obviamente, mas a autoridade de Cristo, a quem eu e nós servimos. Assim deve ser. Assim deve ser em todo o tempo. Portanto, meus irmãos, para concluir, quero trazer algumas aplicações breves relacionadas ao nosso texto. E a primeira delas é que Deus realmente transforma identidades. Deus realmente transforma identidades. Saulo se torna Paulo, de perseguidor, e cabe destacar, ele não troca apenas de nome, mas ele passa de perseguidor a proclamador. Ou seja, uma mudança real. Não só no rótulo, mas na vida. Saulo se torna Paulo diante dos gentios. De perseguidor, ele passa a pregador, a proclamador do poder do evangelho. Também nós, que éramos inimigos de Deus, fomos agora feitos filhos de Deus. Mas o fato é que essa graça, a sua graça, não apaga, não reseta as nossas vidas. E você vai ter que lidar com as coisas boas e as coisas ruins do seu passado. Deus não reseta a nossa história. Ainda que sim, Ele nos faça novas criaturas. Nosso passado, nossos dons e até mesmo as nossas feridas, nossos traumas, podem ser tomados por Cristo e colocados a serviço do seu reino. Tenham essa certeza, meus irmãos. Deus usa todas as coisas. Os seus dons, mas também os seus sofrimentos. Para que pessoas se identifiquem com você e possam
reconhecer que você de fato encontrou a solução para os seus traumas e problemas em Cristo Jesus. Portanto, não ignore. Não ignore a sua história. Esse é o primeiro ponto. Deus realmente transforma identidades. Nosso passado, nossos dons e até mesmo nossas feridas podem ser tomadas por Cristo e colocados a serviço do seu reino. O segundo ponto é que o Evangelho sempre desmascara. O Evangelho sempre desmascara, cedo ou tarde. Assim como Paulo fez com Elimas, a palavra expõe quem nós realmente somos. Portanto, não tentem viver de meras aparências. Não tentemos viver de meras aparências religiosas ou culturais. Deus nos chama a encarar o mundo em verdade. O fato de que sem Cristo nós estamos completamente cegos nesse mundo. Se existe alguma área da sua vida sobre a qual Cristo ainda não reine, saiba que nessa área você está completamente cego. Saiba disso. Cristo precisa reinar sobre tudo, sobre todas as áreas, sobre todos os nossos relacionamentos, para que Ele traga a luz. Do contrário, você está cego. Você tem pontos cegos. Só quem reconhece a sua cegueira pode ter os seus olhos verdadeiramente abertos. Só quem reconhece a sua cegueira pode ter os seus olhos verdadeiramente abertos. E o terceiro ponto é que o juízo abre caminho para a graça. Elimas foi cegado, assim como Paulo havia sido. E a verdade, meus irmãos, é que por vezes Deus nos fere para depois nos curar. Essa é a verdade. Por vezes Deus nos fere para que depois Ele nos cure. Ele mesmo nos conduz às trevas para nos ensinar que nós devemos desejar a luz. Ele mesmo permite que nós caiamos para que nós sejamos levantados tão somente por Ele e não por nós. Se você pensa que pode levantar por si só, Deus vai te dar mais uma rasteira e talvez seja pior do que a primeira. Para que você aprenda que você precisa levantar na força dEle. Você precisa ser levantado por Ele. E assim sucessivamente. Ouvimos a palavra sobre disciplina. É assim que o Senhor nos disciplina. É assim que o Senhor nos corrige. É assim que Ele nos santifica. Ele permite que nós caiamos para que possamos ser levantados não por nós mesmos, mas por Cristo. Portanto, meus irmãos, saibam que nem todo juízo é o fim. Pode ser o início de uma restauração na sua vida. Confia em Cristo. E em Cristo somente. E o quarto e último ponto é que a igreja é e continua sendo enviada. O episódio começa com o Espírito Santo separando Barnabé e Saulo e Paulo. De fato, a missão da igreja não é opcional, meus irmãos. Ao longo do tempo, nós acabamos glamourizando a ideia de missão. E aí surgem aqueles termos, missional, uma igreja missional, não sei o que, missional. Todos estamos em missão, meus irmãos. Todo cristão, há uma frase bem conhecida. Todo cristão, ou é um missionário, ou é um impostor. Todos nós estamos em missão. A missão da igreja não é opcional. Nós fomos feitos filhos para que nós pudéssemos ser comissionados, enviados. Nosso chamado é proclamar o Cristo que transforma nomes, mas não apenas nomes. O Cristo que transforma vidas. O Cristo que derruba falsos deuses. O Cristo que ilumina os povos. Esse é o Cristo que nós pregamos. Vejam um exemplo da pregação de Paulo. Seu filho do diabo.
Ele apontou para a realidade de que esse mundo, a realidade de Elimas, era uma realidade perdida. Não tem como você pregar o evangelho simplesmente dizendo, Jesus te ama. Se as pessoas não reconhecem que estão em trevas, não faz nenhum sentido você querer apontar para a luz. Não faz o menor sentido. Nosso chamado é proclamar o Cristo que transforma nomes, que derruba falsos deuses e que ilumina os povos. Portanto, meus irmãos, o Deus que nós encontramos em Atos 13 é o mesmo que age hoje. Ele não apenas salva, ele transforma. Ele dá novos nomes, ele faz de perseguidores pregadores, ele torna inimigos em filhos. Ele derruba as nossas máscaras e nos dá uma nova identidade em Cristo. O que ele fez com Saulo, o que ele expôs em Elimas, o que ele realizou em Sérgio Paulo, ele continua fazendo. Talvez não vejamos com tanta frequência, porque não estamos pregando como Paulo. Talvez. O que ele fez com Saulo, o que ele expôs em Elimas, o que ele realizou em Sérgio Paulo, ele continua a fazer em nós e através de nós. Portanto, meus irmãos, entreguemos nossas vidas inteiras a esse Deus que renova, que confronta, mas que salva e que nos envia. No batismo, ele já nos deu um novo nome. E é por esse nome que você deve viver. Aqui, dominicalmente, nós temos proclamado um nome. E é esse nome que nós devemos proclamar. Para o mundo. Não apenas no culto, mas nas nossas vidas. O que ele fez com Saulo, o que ele expôs em Elimas, o que ele realizou em Sérgio Paulo, ele continua a fazer. O mesmo Espírito continua a fazer em nós e através de nós. Portanto, meus irmãos, creiam. Creiam e vivam para a glória desse Deus. Entreguemos nossas vidas inteiras a esse Deus que renova, que confronta, que disciplina, mas que ama. E que nos ama com amor perfeito, para que nós tenhamos vida. E que a paz do nosso Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas, em Cristo Jesus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.